Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os nossos pés. Hoje, mais que tudo, lâmpada por causa do fogo do ressuscitado, o fogo do Espírito Santo que desce sobre a igreja. O evangelho proposto para a liturgia deste domingo de Pentecostes, João capítulo 20, versos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Amém. Irmãs e irmãos, celebramos o mistério da nossa vida nova em Cristo ressuscitado. Ele que no domingo passado celebramos, voltou para o Pai, prometendo, recomendando que os discípulos ficassem em Jerusalém, aguardando a vinda da promessa, a realização da promessa do Pai. Agora, cumpre essa promessa enviando o Espírito Santo. No texto que acabamos de ouvir, encontramos a íntima interdependência, o íntimo entrelaçamento entre o fato da ressurreição e a realidade nova do Espírito Santo. Intimamente conectadas essas duas dimensões do mesmo e único mistério, o mistério da Trindade Santa. Anoiteceu, porta fechada, medo é o que envolve a vida dos discípulos. Também nos dias de hoje, no mundo de hoje, por vezes até em nossa experiência eclesial, sentimos que parece ter anoitecido, que parecem portas fechadas, parecemos ser regidos, guiados por um sentimento de medo. É para esta realidade que Cristo constituiu-nos a sua igreja? É esse o ar que devemos respirar, de anoitecer, de escuro, de fechamento e de medo? Também na realidade do mundo, da política, da economia, da cultura, uma cultura do anoitecer, do escuro, do fechamento, uma cultura do medo perpassa-nos, entrelaça-nos. Mas, apesar de tudo, é primeiro dia da semana e os discípulos se encontram reunidos. Dois elementos belos que aparecem e a partir desta teimosa novidade, o primeiro dia, nos ciclos dos tempos da natureza, no ritmo da vida, da criação, é no ritmo da comunidade que se reúne, que se disciplina numa organização sinodal, de sempre ir e voltar a encontrar-se. E encontrando-se, vê a novidade por excelência. Jesus entrou, pôs-se no meio e pronuncia a primeira
palavra que procede dos lábios do ressuscitado. Shalom. A paz esteja convosco. Desta paz, Jesus ainda mostra os documentos que para nós pagaram, os documentos que provam como que o recibo, as mãos e o lado, marcados, são o documento, o recibo que ele nos mostra. Diz-nos a paz e diz, está aqui o comprovante pelo qual eu paguei para que vocês, apesar do mundo, da cultura, do pecado, das contradições e ambiguidades da vida, anoiteceu para a humanidade, fechou o coração do homem. O medo é o ar que se respira. Apesar disso, eu lhes paguei. Aqui está o recibo. A paz. Tenham paz. Ao contemplar esse recibo, o próprio corpo de Cristo, testificando que essa paz não é fruto de imaginação, não é um sentimentalismo emotivo, de fechar os olhos e arrepiar e cantar uma cantiga, lá, 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 como se fosse assim uma alienação e uma anestesia. Não, é uma realidade cruenta, mas corajosa, ousada, varonil, que enfrentou as potências da noite, do escuro, que enfrenta as potências dos fechamentos de ontem e de hoje, que enfrenta as potências do medo, da cultura e da indústria do medo. A paz. Essa paz enche o coração dos apóstolos de alegria. Os discípulos se alegraram. Jesus novamente deseja a paz e diz: agora, moçada, como o Pai me enviou de lá para cá, e eu vim dar a vocês esse recibo de paz, eu vos envio. Vão também, sejam portadores, não do escuro do anoitecer, não do fechamento e do medo, mas sejam portadores da luz da paz, do clarão da ressurreição, da alegria da vida nova que venceu. Eu vos envio. Soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo e vão promover a reconciliação entre as pessoas e os povos. Sejam portadores da mensagem de reconciliação. Aqui está o cerne, 4 colunas da vida da igreja. A igreja é, por excelência, a operária da paz. Aquela que vive e anuncia a alegria. Aquela que vai por terras distantes enviada, e aquela que por onde passa deve promover, senão outra realidade, a da reconciliação. Nós, padres e os bispos, o melhor critério do nosso ministério é se por onde a gente passa, a gente tem criado ambientes de pessoas reconciliadas, ambientes de mulheres e homens e relações de reconciliação. A cultura da reconciliação deve ser a nova seara da igreja, porque é a seara nova do Espírito do próprio Deus. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum, diz Paulo aos Coríntios na segunda leitura deste domingo.
E o Espírito nos é dado para formarmos um único corpo. Criou divisão, criou suspeita, criou fuxico de desconfiança dentro da igreja, nós uns contra os outros, leigos contra leigos, padres e leigos, leigos uns contra os outros, padres e bispos, bispos e padres. Criou qualquer coisa que atrita a reconciliação. Falta a abertura ao Espírito, porque o Espírito é dado em vista do bem comum. E o bem comum não é outra realidade senão formarmos um único corpo. Esse é o bem comum por excelência. A igreja é aquela que é espalhada pelo mundo inteiro, por onde chega, faz com que todos os povos escutem as maravilhas do Evangelho na sua própria língua. A igreja, longe de ser uma placa, uma máquina dessas poderosas de fazer asfalto que nivela tudo e põe tudo no mesmo piche, a igreja é aquela que lida e convive com a diversidade e a riqueza dos povos. Não só um latim sonoro e belo sendo pronunciado, mas as maravilhas do Evangelho anunciadas nos cantos, na liturgia, na pregação, inclusive na tradução dos textos sagrados na língua que o povo é capaz de ouvir. Essa é a diversidade que a igreja administra, a grandeza da sua única identidade. Igreja da paz, da alegria, do envio e da reconciliação. Gerou confusão, gerou atrito, levantou suspeita, desconfiança. Não é a obra de Cristo. Experimentemos hoje, neste domingo, a graça, como na oração eucarística sempre diz, que participando do corpo, do mesmo pão e do mesmo cálice, nos tornemos um só corpo e um só espírito. Para isso, minha gente, é preciso o sopro do Espírito. Novo sopro do Espírito para essa igreja, em nossa comunidade, em nossa paróquia, em nossa arquidiocese, em nossa igreja no mundo, o Santo Padre, o Papa e o Colégio Apostólico dos Bispos no mundo. Um sopro novo de vida, de santidade, de alegria e de paz. Domingo abençoado para você.